Caríssimos, boa noite. Vocês estão entendendo pelo menos 80% do que eu estou explicando de processo civil? Sim. Agora eu gostei, papai. Agora arrepiou. Olha só, eu quero que vocês parem agora de copiar. O que você copiou até agora, você copiou. Porque, eu não quero você copiando lá quando eu estiver explicando aqui. Por quê? Porque assim que veio o novo CPC, e você já pode ter percebido que eu estou falando de forma lenta, a estilo Danilo. Porque tem dois assuntos no processo civil que são perigosíssimos, estão caindo e não são fáceis. O primeiro assunto é intervenção de terceiros. O segundo são as tutelas de urgência. Então não adianta eu correr, que eu vou causar um prejuízo. Então eu quero ir com calma, quero que você entenda. Se você entendeu, completou. Então, para. Eu te prometo que eu vou fazer o possível para o quadro ficar bonitinho. Sempre o meu quadro sai uma bosta. Eu te prometo que eu vou terminar essa aula de hoje com um quadro bonitinho para que você possa tirar foto. Beleza? Então vamos lá. Vem cá comigo. Pegar o pincel vermelho aqui. Pegar o pincel vermelho e vamos trabalhar. Preste atenção numa coisa. Quando a gente fala num processo judicial, nós sabemos que tem duas partes originais. Nós temos um autor e nós temos um réu. Não é isso? Não é isso? Isso é um processo original. Num processo normal, você tem um autor ou vários autores e um réu ou vários réus. O que é intervenção de terceiros? Como o próprio nome diz, é quando eu vou ter um processo envolvendo um autor ou vários autores, ou um réu e vários réus, e uma pessoa que não é autor nem réu. O terceiro, ele não é autor nem réu, mas ele entra no processo. Ritos, mas ele entra no processo para quê? É isso que nós vamos estudar. Primeiro eu preciso que você entenda. Por que o nome intervenção de terceiros? Porque eu tenho uma pessoa que ela não é autor e ela não é réu, mas ela entra no processo. Por isso que eu dou o nome de intervenção de terceiros. O assunto, ele está entre os artigos 119 ao 138 do CPC. Quando você for ler, não é fácil. Não vou mentir para ti. Tenta entender. Vamos devagarzinho. A primeira coisa que a gente tem que saber. O terceiro, ele pode entrar na briga dos outros em qualquer situação? De forma nenhuma. Em apenas alguns casos é que ele pode. E quais são as formas de intervenção de terceiros admitidas agora no processo civil? Você vai gravar amicus da Cida, nossa querida Cida. E quais são as formas? Primeiro, amicus é porque é de amicus curi. Ritz, o que é amicus curi? Calma. O Cida, C-I-D-A, é o seguinte: chamamento ao processo. O que é chamamento ao processo, Ritson? Calma que eu vou te explicar. Chamamento ao processo. Também com a letra I é incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso, Ritson? Calma. Também a denunciação da lide. Denunciação da lide. E por fim, com a letra A, a assistência. Olha só, preste atenção numa coisa. Se ele colocar no seguinte na prova, qual das alternativas abaixo é uma forma de intervenção de terceiros? Você vai procurar amicus curi, chamamento ao processo, incidente de desconsideração, denunciação da lide ou assistência. Lembra do amicus da Cida? Ou se você tiver outra forma, também tem a dica. Que é a dica? D-I-C-A. Mas acha uma forma para gravar. O que eles vão tentar meter na prova? Eles vão tentar meter na prova isso aqui, eu vou colocar em vermelho. Nomeação à autoria. Provavelmente o pessoal do fundo não vai conseguir ver porque está vermelho, né? Então vou apagar vermelho e botar em preto. Que aí dá para ver. Nomeação à autoria.
Por que eles vão colocar isso na prova? Porque antigamente isso aqui realmente era intervenção de terceiro, hoje não é mais. Cuidado, nomeação, autoria não é forma de intervenção de terceiros. Quais são as formas de intervenção de terceiros? Amicus curiae, chamamento ao processo, incidente de desconsideração, denunciação da lide e assistência. E tem uma outra que ela também vai ter que tentar colocar, que é a oposição. Cuidado com as duas. Oposição, você pode até gravar bem assim, oponome. Oponome não. Oponome não é forma de intervenção de terceiros. Oponome não é forma de intervenção de terceiros. Me responde o seguinte. Você mesmo, minha amiga. Denunciação da lide é forma de intervenção de terceiros? Sim. Chamamento ao processo é forma de intervenção de terceiros? Sim. Oposição. Se errar, vou dar-lhe na lata. Oposição é forma de intervenção de terceiros? Não é. Tranquilo? Só tu lembrar, oponome, nem oposição, nem nomeação. Fechou, pessoal? Então não olha para o quadro. Quais são as formas de intervenção de terceiros? Amicus. O que tem a ver amicus? Amicus curiae. Sida. Tenta não olhar para lá, eu sei que dá um tesão. Tenta não olhar. Com a letra C, é o quê? Chamamento ao processo. A primeira palavra do I, só a primeira palavra. Incidente. Com a letra D, denunciação da lide. Com a letra A, assistência. Qual é o macete daquelas duas que não dá, não estão? Como é que é o nomezinho que eu me emendei? Oponome. Qual é a primeira que não é? Oposição e nomeação. Tranquilo até aí? Beleza. Entendi o que é a intervenção de terceiros. Sei quais são as formas. E sei o que a banca vai tentar fazer comigo. O que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar cada uma. Normalmente, eu ia destruir contigo as 5 na aula de hoje. Não vou fazer isso. Não vou. Eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar contigo o amicus curiae. Vou trabalhar contigo a assistência. E eu vou começar o chamamento ao processo. Tipo, se dividir no meio. Aí na próxima aula eu falo contigo da denunciação da lide, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e fecho o chamamento. Vamos lá? Então eu vou falar primeiro contigo do amicus curiae. Depois eu falo da assistência. Amicus curiae, artigo 138 do CPC, está caindo. Está caindo amicus curiae. Ritz, o que é amicus curiae? É uma forma de intervenção de terceiros. O amicus curiae, ele é autor ou ele é réu? O amicus curiae, ele é autor ou ele é réu? Nenhum, ele é o quê? Terceiro. Porque se ele fosse autor ou réu, ele não era terceiro, ele era parte. Então, toma muito cuidado, porque ele é terceiro. O que vai acontecer? O amicus curiae, ele vai ser admitido, segundo o CPC, pelo juiz ou relator. Mas o juiz ou relator, ele não é obrigado, ele pode. E qual a importância de eu escrever juiz ou relator? Pelo seguinte, quando você olhar o código, e o código trouxer a palavra relator, ele está se referindo a tribunal. Porque no tribunal, tu não tem só um julgador, você tem vários julgadores. Funciona bem assim. Imagina que eu tenho um tribunal com essas 7 julgadoras aqui, as 7 juízas. Quando elas forem receber um recurso, eu não vou escolher, eu quero, não é assim. É feito um sorteio. É feito um sorteio, imagina que ela foi sorteada. Ela que foi sorteada, ela vai ser a relatora. E no dia do julgamento, ela vai relatar, ela vai resumir tudo do processo para os outros julgarem. Então, quando eu trago a palavra relator, eu estou me referindo a tribunal. Aí eu te perguntaria bem assim, prova. O amicus curiae é uma forma de intervenção de terceiros admissível apenas na primeira instância. Certo ou errado? Por que errado? Porque pode no tribunal, e tribunal na primeira instância. Isso tudo tu sabe pela palavra o quê? Relator. Não tem a doutrina. A doutrina nada mais é do que trabalho feito por estudiosos acerca de determinado assunto. O que eu fiz contigo é o que a doutrina faz. Mas se tu tivesse olho clínico, tu nem precisa ir lá. Juiz ou relator. Pode na primeira instância, também pode na segunda. E olha só. Este amicus curiae, o que significa amicus curiae, Ridson? É amigo da corte. Amigo da corte. Esta figura, ela já existia aqui no Brasil.
já existia no nosso ordenamento jurídico, lá na parte de controle de constitucionalidade. Mas não vou fazer esse histórico maluco. Não estou doido. Quero que você grave o seguinte. Ele é amigo da corte. Só pelo nome aqui. Esse amicus curiae, ele vai ficar para o lado do autor? Ele vai ficar para o lado do réu? Ou ele vai trabalhar com o juiz? Aqui, amigo da corte, ele vai trabalhar com o juiz. Então ele não é auxiliar nem de autor nem de réu. Ele é auxiliar de quem? Do processo do juiz. Beleza, pessoal? Acontece o seguinte. Hudson, entendi até aí. Mas como é que faz para esse cara entrar? O juiz ou relator, ele pode solicitar o próprio juiz de ofício, sem pedido de ninguém, fala o seguinte: ei, amigo da corte, chega aí. Só que as partes, elas também podem fazer o quê? Um requerimento. Se elas fizerem um requerimento, o juiz ele vai admitir ou não o amicus curiae. Então, o ingresso do amicus curiae no processo pode se dar na primeira instância ou segunda, pode ser a pedido, mas o juiz também pode autorizar o ingresso de ofício. Falar, venha cá. E o que esse amicus curiae vai fazer no processo? Ele vai participar. Mas ele vai participar como? É porque ele tem um conhecimento, ele tem uma representação adequada sobre determinado assunto. Por exemplo, PCD. O que significa PCD? Pessoas com deficiência. Imagina que eu estou num processo envolvendo pessoas com deficiência. Aí você utiliza aquelas nomenclaturas, pessoa com mobilidade reduzida, pessoa com deficiência, tecnologia assistiva. Todo juiz é obrigado a conhecer lei federal. Mas às vezes o juiz não conhece o dia a dia da pessoa com deficiência. E ele não sabe se aquele instrumento vai ser bom ou não. E ele fica assim, caramba, ele pode chamar um perito? Pode. Só que em vez de chamar um perito, ele pode chamar o quê? O amigo da corte. Óbvio, isso aqui não é perito. Ele vai chamar um amigo da corte, e esse amigo da corte vai ser chamado de ofício, mas as partes também podem fazer o quê? Requerimento. E o juiz vai falar bem assim, ei, quem que sabe sobre pessoa com deficiência? Já sei. A Associação das Pessoas com Deficiência. Ei, associação, vem aqui no processo me ajudar. Este que é o amicus curiae. Então o que vai acontecer? O amicus curiae ele vai ser intimado para participar no prazo de 15 dias. Ele é intimado e ele vem para o processo para participar no prazo do quê? De 15 dias. E o juiz vai chamar quem, Hudson? O juiz pode chamar uma pessoa natural ou pessoa jurídica. Pode chamar um órgão, entidade especializada que tenha representação adequada. O que significa essa expressão representação adequada? Tenha conhecimento de causa. Eu vou chamar uma entidade que nunca viu falar de pessoa com deficiência? Não, eu vou chamar alguém que saiba. Então, aí sim, eu vou chamar ele como amicus curiae. O que eu tenho que gravar para a prova? Já falei para ti aqui em cima, aqui embaixo é o seguinte cuidado. Se cair na prova, pessoas físicas não podem ser chamadas como amicus curiae. Somente pessoas jurídicas. Certo ou errado? O que está escrito aqui no quadro que faz você entender que pessoa física pode? Pessoa natural. Então, olha só o cuidado. Amicus curiae pode na primeira instância, mas também pode no tribunal. Pode entrar a requerimento da parte, mas mesmo que as partes não requeram, o juiz pode chamar de ofício, não é? Quem que pode ser amicus curiae? Pessoa física ou jurídica, mas tem que ter conhecimento de causa. E a pessoa é intimada para ela participar do processo no prazo do quê? De 15 dias. Acontece o seguinte, se o juiz ou relator decidir de ofício solicitar a participação do amicus curiae, já era, tranquilo. O problema é o seguinte, imagina que o autor ou o réu façam um requerimento para que o juiz ou relator admitam no processo o amicus curiae. O juiz é obrigado a aceitar o amicus curiae? O juiz não é obrigado, porque é o seguinte, é amigo do juiz. O juiz é obrigado a ter esse amigo? Não, se ele quiser, beleza, se ele não quiser, não. Ele não é obrigado. E o juiz vai decidir. Se eles perguntarem na prova, qual o recurso admissível contra a decisão do juiz que diz que não aceita o amicus curiae, contra a decisão do juiz que indefere o requerimento de ingresso do amicus curiae. A decisão ela é o quê? Irrecorrível. Isso como assim? Mais ou menos o seguinte. Não tem quando a gente vai para determinado lugar, que a tua mãe ou teu pai fala assim, não vai sozinho não. Não vai sozinho não. Vai com fulano, vai com beltrano, não tem essas situações que acontecem?
Quando você está sob a responsabilidade do teu pai e da tua mãe, beleza, tranquilo. Agora, imagina o seguinte, imagina que a minha amiga aqui, minha amiga, casado, sei nem se tu é casado, o que é, mas já estou arrumando casamento para ti aqui. Casada, minha amiga casada, etc e tal. Aí a minha amiga fala assim pro marido dela, pro esposo, amor, chuchu, ursinho, bem, algodão doce, como é que vocês chamam o marido de vocês? João Carlos, Madison, né? Que não parou, né? Não, parou os apelidos carinhosos, né? Tá há muito tempo, não tem mais apelido carinhoso. Tem que ficar com a porra do apelido carinhoso, pô. Não dá merda, tá? Eu sou conselheiro amoroso também, não sou só professor não, tá? Quiser umas dicas, conversa comigo. Então fala que eu te escuto, tá? Olha só, presta atenção numa coisa. A minha amiga, ela chega com o marido, e o marido fala assim, ah, amor, você vai dar uma voltinha, você vai ao shopping? Vai. Leva a tua prima. Ela é obrigada a levar a prima dela? Ela é obrigada a levar a prima dela? Olha só, ela é a juíza, porque quem manda na porra é a mulher, velho. Sabe disso? A mulher que comanda a parada. Ela é a juíza. O marido, ele é só parte. E eu réu ainda por cima, tá? Qualquer coisa, a culpa é dele. Aí o marido que é réu chega assim e fala, ei amor, você não quer levar a tua prima? Ela é obrigada? Ela não é obrigada, ela pode ir sozinha, não pode. Sabe por quê? Porque essa prima não é para ajudar o marido, é para estar com ela. É a mesma coisa do juiz. O juiz, ele vai pegar o pedido do amicus curiae. Mas, pô, um pedido para ficar com ele não é obrigado. E se ele falar, não precisa desse cara não. Eu sei, eu manjo tudo de pessoas com deficiência. Então é por isso que a decisão do juiz, que indefere o requerimento, ela é o quê? Irrecorrível, ponto final. Eu não posso obrigar o juiz, ele não quer, ponto final. É para ele. Vou chegar com o juiz, esse é o juiz, use a gravata rosa, que é bonita. Eu uso se eu quiser, pô. Ah, eu vou entrar com requerimento para o senhor usar a gravata rosa. É não, e não cabe recurso, ponto final. Tranquilo até aí? Agora olha só, despenca em provas. Isso daqui e isso que eu vou falar agora. Quando eu falo em amicus curiae, o ingresso do amicus curiae não significa alteração de competência. E além disso, o amicus curiae não pode recorrer, salvo em embargo de declaração e no incidente de resolução de demandas repetitivas. Entendi nada, Ridson. Gente, diz o seguinte, qual é o órgão do Poder Judiciário que julga o presidente da República em caso de crime comum? Se tu errar, eu te mato. Não, porque, porra, né? Na época da Dilma, todo mundo sabia que era o safadão. Agora era do Temer. Crime comum praticado pelo presidente da República. Quem é que julga? STF, tu sabe. Aí imagina o seguinte, eu estou aqui com dúvida, sou juiz, eu falei, você quer saber de uma coisa? E está na primeira instância aqui. Cara, eu vou chamar o Temer. Porque eu sei que o Temer, ele é arrombado nesse assunto aqui X. Ele tem as manhas desse assunto. Temer, vem cá. O fato de eu chamar como amicus curiae aqui no processo, uma autoridade que tem aquela prerrogativa de ser julgado no processo tal ou tal, isso vai mudar a competência? Vai tirar esse juiz do processo? Vai ou não vai? Não vai. Sabe por que não muda a competência? Porque o presidente, o deputado, o chefe de missão diplomática de caráter permanente, ele não está vindo para ser julgado. Ele está vindo só para ser o quê? Amigo da corte. Então se ele perguntar na prova, o fato de ingressar o amicus curiae altera a competência do juiz? Não altera, pô, ele não vem para ser autor nem réu. Ele só vem para quê? Para ajudar. Se ele puder ajudar, ele ajuda. Se não puder, vaza. E esse amicus curiae, como ele não é autor nem réu, ele não pode o quê? Recorrer. Se ele colocar na prova, o amicus curiae não pode recorrer, é a regra. Agora, se ele colocar, ele nunca pode recorrer, está errado. Porque ele pode recorrer com embargos de declaração. Pergunto para ti, qual é o prazo desse recurso? 5 dias. Regra, os embargos de declaração têm efeito suspensivo. Certo ou errado? Errado. Esses embargos de declaração, vou até voltar a falar depois dele sobre, que eu não quis aprofundar em recurso, não tem surto psicótico. Esses embargos de declaração é quando o juiz dá uma decisão, aí tu olha para a decisão, não entendi porra nenhuma. Seu juiz não tem nexo, não tem coesão, não tem coerência. Seu Juju, o senhor está precisando assistir a aula da Laís, seu Juju. Não estou entendendo. Explica para mim aí. Então, tu entra com recurso para o juiz te explicar, porque está obscuro, está contraditório. Ou então tem uma omissão. Como assim omissão? Tu fez um pedido, o juiz esqueceu. Então, o recurso que ele pode é embargo de declaração. E ele também pode recorrer quando eu tenho o quê? Incidente de resolução de demanda repetitiva. Ridson, o que é incidente de resolução de demanda repetitiva?
Isso aqui tu sabe. Isso aqui eu já falei para ti o que é. Que tem um monte de processo igual, lembra? Aí só sobe um de exemplo e a decisão que der naquele serve para os outros, lembra? É o incidente de resolução de demanda repetitiva. Esquece o quadro, olha para mim. Chegar em casa hoje, até nosso próximo encontro, pega a denunciação da Lide para estudar sozinho. Pega a denunciação da Lide para estudar sozinha. Pega, porque você vai sentir na pele a mesma coisa que eu senti enquanto concurseiro. A mesma coisa que eu senti enquanto acadêmico de direito. Porque eu sentei na cadeira da faculdade para tela de processo civil, até hoje eu não entendia aquele negócio de intervenção em terceiro. Eu fui começar a fazer concurso de processo civil, eu lia, não entendia nada, gente. Quantos e quantos concursos eu passei em nível médio com processo civil fechando a prova, que eu não entendi isso aqui, velho, porque é esquisito o trem, é difícil. Aí depois que eu saí da função de concurseiro, da vida de concurseiro, passei a ser professor, uma das regras, sabe, que para mim é lei, é o seguinte: tudo aquilo que eu não sabia, eu tinha obrigação de aprender. Porque eu queria ensinar a vocês aquilo que eu não conseguia aprender. Aí isso daqui, gente, para mim é questão de honrar vocês aprenderem, que é o tema mais difícil que tem. Então a primeira coisa, quando eu falo no terceiro, o terceiro é autor ou réu, certo ou errado? Errado. Quando eu falo de forma de intervenção de terceiros, eu tenho 5. Qual é a forma de intervenção de terceiros? Que é a primeirinha que começa com a letra A. Amicus curiae. Qual é a que começa com a letra C? Chamamento ao processo. Primeira palavra que tem a letra I. Incidente de desconsideração. Depois eu falo. Com a letra D. Denunciação da lide. Com a letra A. Beleza. Amicus curiae, artigo 138 do Código de Processo Civil. Amicus curiae. Se eu sou juiz, eu não posso chamar o seguinte: ei, amicus curiae, vem participar. O juiz não pode convocar o amicus curiae de ofício, somente a requerimento, certo ou errado? Errado. Só que a parte pode requerer? Pode. Se a parte requerer que entre um amicus curiae no processo, o juiz é obrigado a deferir o pedido? Não. Se o juiz indeferir o pedido de ingresso do amicus curiae no processo, qual o recurso cabível? Nenhuma decisão, ele é o quê? Irrecorrível. O amicus curiae tem os mesmos poderes das partes, certo ou errado? Por que errado? Se eu não falei nada disso? Porque tu entendeu. Porque tu sabe que ele é só um amigo do juiz, um amigo da corte. Ele não é parte nem nada. Mesmo você tenha a noção da coisa. Mas já que ele é amigo, já que ele não é parte, regra, ele pode recorrer ou não pode? Não pode. Ele só pode recorrer em 2 casos. Qual é o primeiro recurso? E qual é a segunda situação que ele pode recorrer? Incidente de resolução de demandas repetitivas. Beleza, tranquilaço a respeito da amicus curiae. Beleza, tranquilaço. Pode ser pessoa física, também pode ser pessoa o quê? Jurídica. Inês é morta aqui, acabou para ti? Beleza? Tá contigo. Vamos lá. Falei da amicus curiae, vamos para a próxima. Assistência. Cai. Você pega um livro de doutrina aqui, filho, tem umas 40 folhas falando disso aqui. Vamos lá. Assistência. A primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente é o seguinte: assistente é diferente do amicus curiae. Primeiro, amicus curiae 138. Assistência, artigo 119 a 124. O amicus curiae, ele é o quê? Amigo da corte. Já o assistente, ele também é um amigo. Ele é um colaborador, mas não do juiz, e sim de quem? Da parte. Já vê a diferença clara, não viu? Ele é amigo de quem? Da parte. Então, ó, amicus curiae vai para o lado do juiz. Assistência vai para o lado da parte, vai para o lado do autor ou do réu. Aí tu já mata a questão por aí. Agora o que vai acontecer? Eu não posso pegar qualquer pessoa que quer ajudar o autor ou quer ajudar o réu e botar ela no processo. Porque não tem aqueles amigos que querem nos defender? Imagina o seguinte. Imagina que está você e está o teu marido no processo. Teu marido, cachorro, sem vergonha, vagabundo, bandido, fica andando com as putas, né? Pra que eu vou falar isso, bicho? Pra quê, né? Mas já falei. Fica dando casquencas, piriguete, arrombada, foló, vagabundo, tá aqui. Ele. E tá você, mulher direita, concurseira, estudiosa, bidica, etc e tal. O único problema é que você tem a vida muito corrida, tu fede um pouquinho. Agora é o seguinte,
Ah, não, toda concurseira tem um pouquinho de pitiu. Fala a verdade, não. Dizer que você passa o dia todo cheiroso, caceta, velho. Duvido. Quando você chega em casa de noite, a tua calcinha sai igual fita gomada. Duvido, meu amigo. É a depilação natural, velho. Tenho certeza, velho. Certeza. Então, só. Tá aqui teu marido vagabundo. E tá aqui você guerreira, estudiosa. E o cara te botou chifre. Aí tu tá brigando na separação de bens, aquela porra toda. E a tua amiga tá puta com ele. Aí a tua amiga, se eu pudesse, eu arrancava os ovos dele. Descava os ovos, né? Os ovos. Arrancava os ovos dele. Amiga, eu quero te ajudar, o que eu faço? Aí ela, vem cá me ajudar no processo. Bicho, a tua amiga vai te ajudar no processo. O que ela tem a ver com o teu casamento? O que ela tem a ver com o teu marido? A não ser que ela queira ficar com o teu marido, né? Porque tem amigas dessa. Amiga. Aí tu separa, ela tá, né, com o teu marido lá. Então assim, meu amigo, eu tenho que tomar cuidado, porque não é qualquer pessoa que vai chegar e falar, ei, autor, quero colaborar contigo. Não é assim. Então existem requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro pressuposto, você tem que ter relação com a parte. Olha só, eu escrevi relação com as partes. Não, eu falei relação com a parte. Então, se cai na prova, para ser assistente, obrigatoriamente o assistente tem que colar, obrigatoriamente o assistente tem que ter relação tanto com o autor quanto com o réu, certo ou errado? É errado porque ele tem que ter relação com quem? E além disso, ele tem que ter interesse jurídico. Não é interesse econômico, em prova ele mete interesse econômico. O que é esse interesse jurídico? Interesse jurídico é interesse que a sentença seja favorável. Sentença seja favorável a uma das partes. A uma das partes. Isso não entrou na minha cabeça não, tá assim muita palavra, me dá um exemplo. Tem exemplo disso? Tem. Olha só. Tem um negócio que assim não é muito comum no nosso dia a dia, mas acontece, que é a respeito da locação. Então, ó, cara, eu sou ruim para desenhar, mas eu tô tentando melhorar, velho. Então, olha só. Tá aqui esse camarada aqui. Só sei desenhar assim, velho. Na escola, a professora, aula de desenho, é tudo assim, velho. Tudo assim. Aí na parte de pintar, só pintava a cabeça do cara. Esse cara aqui, ele é dono deste imóvel, da casinha. Sempre eu fazia a casinha assim. Ela tinha aqui, minha casinha tinha uma chaminé, aí eu fazia assim, e tinha uma arvorezinha também na minha casa. Beleza, tá aqui. Este cara é o dono da casa, ele é o proprietário. Só que como ele não está usando, ele reserva alugar. Quem aluga a casa é o locador. Beleza até aí? Aí tranquilo. Ele aluga para essa mulher aqui. Ele aluga para ela. Então ela é a locatária. Locatária. Só que o locador, ele olha para aquela mulher e fala, nossa, mas tu é bonita, tu é gata, hein? Nossa senhora, ave credo, hein? Porra, ó, essa casa aqui, velho, 4 quartos, suíte, piscina, hidromassagem, R$250. Qual é a intenção dele? Eu não sei. R$250. E a mulher naquele salto alto, ela não está fechado o negócio. Contrato por 4 anos. 4 anos de aluguel. 4 anos. Acontece o seguinte, na cabeça dela, ela pensou o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu não sou besta porra nenhuma. Se ele está me alugando essa casa por 250, eu consigo alugar essa casa aqui por 2.000 tranquilo. E é isso que eu vou fazer. Vou colocar lá no Rondônia ao vivo. Lá no Rondônia ao vivo, fazendo propaganda agora. Ei, olha só. Lá no Rondônia ao vivo. Aí o que acontece? Ela coloca no Rondônia ao vivo e aparece um cara. Aparece um cara e esse cara, ele aluga. Mas ele não aluga do locador, ele aluga dela. Isso é o quê? Sublocação. Sublocação. Aí o que acontece? Tá vendo o locador? Por que tu aluga uma casa por R$250? O locador, ele começa a dar em cima da locatária. Só que a locatária não tá, né? Não tá morando. Começa a dar em cima dela, manda mensagem do WhatsApp, e ele, e aí, pode ser ou tá difícil. Ele viu que ele não vai conseguir nada, porque ela não é dessas daí. Aí ele apela. Se não der, eu acabo o contrato de locação. E ela honra, ela fala, eu sou mulher, não sou quem, é desgraçado. Vai te lascar. Aí ele fala, ah é? Quero a casa de volta. E ela fala, quero ver quem me toma essa porra. Se quiser, vá pra justiça, eu quero ver. É isso que o cara faz. Cara, meus exemplos não tem nada a ver, velho. Putz grilo, velho.
Aí ele entra na justiça, ele vira autor. E ela vira o quê? Ré. Qual é o objetivo dele? Que quebre o contrato. Só que acontece o seguinte, ela sublocou para esse aqui. Diz o seguinte, essa decisão aqui, ela influi na vida dele? Influi. Ele tem interesse que uma das partes vença, tem ou não tem? Ele tem interesse em quem vencer? A ré. Então, neste caso, como ele tem relação com a parte, se ele tiver com a relação com as partes, pelo menos uma, como ele tem relação com a parte e interesse jurídico. O que é interesse jurídico? Que a sentença seja favorável a uma das partes. Ele pode ingressar no processo como o quê? Assistente. Isso aqui é amicus curiae? Porque se fosse amicus curiae, ele não ia estar junto com a parte. Ele ia estar junto com quem? Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilos? Agora, olha só. O que vai acontecer? Importantíssimo. Sobre assistência, eu tenho que saber quais são os limites. Primeiro, qual o tipo de procedimento que cabe assistência? Todos. Qualquer procedimento. Qualquer procedimento. Se ele meter na prova bem assim, no procedimento de execução cabe assistência? Cabe. Porque está escrito no código, qualquer procedimento. Então não é só no procedimento de conhecimento, cabe em qualquer. Além disso, em todos os graus. Pergunto para ti. A assistência não cabe em nenhuma hipótese na segunda instância, no tribunal. Certo ou errado? Por que está errado? O que está escrito aqui? Todos os graus. Só que é todos os graus até o trânsito em julgado. Cuidado que isso despenca. Até colocar um coraçãozinho aqui, ó. Isso despenca em prova. Eles perguntam, qual é o limite processual para que o assistente ingresse no processo? É o trânsito em julgado. Porque é o seguinte, eu vou entrar no processo para ajudar alguém. Mas e se o processo já acabou, eu vou entrar para fazer o quê? Eu vou entrar, não tem como entrar. Então eu posso entrar até o trânsito em julgado. A gente não sabe o processo civil? Sabe. Vem cá comigo. Eu quebro a inércia, o dispositivo, exercendo o direito de ação, não é isso? O direito de ação é materializado num documento chamado o quê? Tranquilo a respeito disso? Petição inicial, pode ter indeferimento da petição inicial. Qual é aquela aqui de baixo mesmo que eu esqueci? Improcedência liminar do pedido. Se não for caso de indeferimento nem improcedência liminar, o processo segue. Aí tem um ACM. O que é ACM mesmo? Audiência de conciliação e mediação. Se tiver acordo, acabou. Se não tiver acordo, o réu vai apresentar a contestação. Qual é o prazo que ele tem para contestar? Litisconsortes com diferentes procuradores podem contestar com prazo em dobro. Certo ou errado? Por que está errado? Também de diferentes sociedades. Aí beleza. O réu contesta, aí aparece o assistente. O assistente pode entrar depois da contestação? Pode. Depois da audiência de conciliação e mediação? Pode. No tribunal? Pode. Ele pode entrar desde que não tenha transitado em julgado. Beleza. Aí ele entra depois da contestação. E ele, cheguei, galera, e aí? E aí, como é que tá essa parada? Como é que tá rolando aí? Ó, já teve audiência de... Mas como que teve audiência de conciliação e mediação? Eu que sou assistente, eu quero que refaça. Porque teve audiência de conciliação e mediação, eu não estava aqui. Eu vou refazer tudo porque ele entrou? Não. Então ele pega o processo daqui para frente. O que aconteceu, passou. Acabou. Então ele atua daqui para frente. Então ele pega o processo no estado em que o processo o quê? Se encontra. Beleza, até aí? Agora eu preciso de muita atenção de vocês. Quando você pegar uma doutrina, e isso os melhores livros, pessoal, eu li todos os livros de processo civil que você imaginar. Tudo. Da sinopse jurídica da Saraiva, daquele negócio que imprime quadradinho do resumo, até o livro do professor Daniel Assunção, li tudo, até Freire de Didier, li tudo, tudo. E eu vou te dizer uma coisa, em praticamente nenhum deles você consegue entender de forma simples quais os tipos de assistência. Então, muita atenção agora. O que vai acontecer? A gente entendeu o que é assistência. Só que existem dois tipos de assistências. Nós temos a assistência simples e a assistência litisconsocial. Na prova, eles podem escrever assistência adesiva. É a mesma coisa do que assistência simples. É simples ou adesiva. E vamos prestar atenção agora, que eu vou direto na ferida para diferenciar. Olha o que diz o CPC. O CPC, ele fala que a assistência litisconsocial. Para de copiar, escuta o que eu vou te falar.
Escuta, o CPC diz que a assistência é litisconsorcial sempre que a sentença houver de influir na relação entre o terceiro e o adversário do assistido. Tu entendeu alguma coisa? Tu não vai entender porra nenhuma lendo CPC aqui, é fogo, velho, é terrível. Vou tentar te explicar essa parada para ficar fácil. Primeiro, você tem um assistente e você tem um assistido. Tranquilo até aí? Assistente e o assistido. Nesse exemplo aqui, a ré, ela é assistente ou assistida? Assistida. E o sublocador, ele é o quê? Até aí tá tranquilo? Agora volta aqui. O que é assistência simples ou adesiva? A assistência simples ou adesiva é quando o assistente, ele tem interesse indireto nesse processo. A sentença, no caso, ela é o quê? Indireta. Entendi porra nenhuma. Entendi nada. São palavras que você pode encontrar na prova. Você vai fazer o seguinte na prova. Tu olhou o assistente. Tu vai perguntar bem assim. O assistente não tem relação com nenhuma das partes. Ele pode ser assistente? Não. Ele tem que ter relação com pelo menos o quê? Uma. Esse assistente aqui, no caso que eu citei, ele tem alguma relação com o locador? Ele assinou contrato com o locador? Não, ele assinou contrato com quem? Com a ré só. Ou seja, a relação dele é só com ela. Se é só com ela, nesse caso, o interesse dele não é direto. Porque para ser direto, ele tinha que ter relação com isso aqui também. O interesse ele é apenas o quê? Indireto. Se é só com ele, eu chamo essa assistência de assistência simples. Agora vem cá para tu ver a assistência litisconsorcial. Na assistência litisconsorcial, ela vai ocorrer sempre que a sentença influir. Vamos com calma. A sentença, a decisão do juiz influir na relação entre o terceiro, quem é o terceiro? Preste atenção. Sempre que a sentença houver de influir na relação entre o terceiro e quem? O adversário do assistido. Vem cá comigo. Quem que é o assistente nesse processo? Eu tenho três. O assistente é o locador, o réu ou o sub? Sub. Quem que é o assistido? E quem que é o adversário do assistido? Entendeu? O que é assistência litisconsorcial? É aquela em que a sentença houver de influir entre a relação do terceiro. Quem que é o terceiro? Sub. E o adversário do assistido. Quem que é o adversário do assistido? Autor. Então a sentença, ela tem que influir na relação. Então tem que existir relação entre o terceiro e o adversário do assistido. Nesse caso aqui, ó, esta assistência aqui é simples ou litisconsorcial? Por que ela é simples? Quero saber agora por que ela é simples. Realmente ela é simples, está certo. Mas tu tem que saber o porquê, senão pode dar merda. Por que ela é simples? Porque ele tem relação somente com a ré. Ele tem relação com ele? Então não tem como a sentença influir na relação dele com o que não tem relação. Ele não fez contrato com ele. Então, nesse caso, este litisconsórcio, ele é simples. Beleza até aí? Ritson, ainda tá na minha cabeça, então vamos botar outro exemplo para matar. A gente sabe que aqui na Zona Sul tem vários condomínios. Alguns de vocês moram em condomínio. Tá? Tem esse condomínio aqui pertinho, que eu já morei nele, o Rio Verde, o Rio Bonito, tá? Rio Bonito, cara, tem uma paixão muito grande lá para esses condomínios, porque, porra, a história de concurso ele foi muito forte. Mas tem vários outros, ali na Rua João Paulo I tem vários condomínios. E quem mora em condomínio sabe que, porra, não é fácil, é fogo, né? É uma briga, é um cacete, e etc e tal. O vizinho se mete na tua vida, velho. É uma coisa de doido, né, velho? Nossa, o cara se incomoda, manda tomar, né? Meu, que o vizinho é fogo, velho, né? Não é fácil. É porque é igual Big Brother, velho, o condomínio é Big Brother da vida, velho, é uma merda, né? É uma merda. E às vezes alguém tem que ser eliminado. Agora só. Às vezes, Agora só. Agora olha só. Presta atenção numa coisa. Vamos fingir. Cara, eu sou ruim pra cacete pra desenhar. Mas vamos aqui, ó. Isso aqui é um prédio. Um prédio. Aí isso aqui é uma rua. Será que eu consigo desenhar um carro na rua? Vamos lá.
Tá evoluindo, papai. Tá evoluindo aí, ó. O carro, a rua. Agora eu vou desenhar o prédio. O prédio tem uma porta grandona aqui, ó. A porta boa. Aí tem o pessoal aqui do primeiro andar. Aí tem o pessoal que mora aqui. Aí tem o pessoal que mora aqui. E etc e tal. Tá aí. Aí tem um terraço. Fica até legalzinho o prédio, né? Aí acontece. Tem uma moradora que ela tá bem aqui nesse prédio, tá aqui ela. Aqui nesse prédio. Ela tá aqui, ó. Ela mora nesse apartamento. Aí tem um morador aqui do lado também. E também tem esse morador aqui. Beleza. Então é o seguinte. Eles estão aqui morando no último andar. Só que os caras, quando construíram um prédio, eles construíram e não fizeram o trabalho direitinho. Aí quando chove, fica entrando água. Aí, pô, o cara que está embaixo, tranquilo, filé. Mas eles que estão em cima, ó, estão só se lascando. Aí o que acontece? Eles pegam e falam assim, quer saber de uma coisa? Vou falar com os outros. Ei, reunião do condomínio, vamos, me ajuda, vamos fazer alguma coisa. Os condomínios falam, tu é doido, quiser que tu faça. Aqui tá comigo, tá tranquilo, quer que você se lasque. Não, mas isso é um condomínio, a gente está em conjunto, é unidade, te lasca, pô. Vai te lascar, tô nem aí pra ti. Os caras não estão nem pra ti. Aí vocês três estão se lascando. Aí o que vocês fazem? Esse daqui do apartamento 1, 2, 301. O cara do apartamento 301, ele fala, ó, tô puto, vou entrar com uma ação na justiça, vou colocar alguém no pau. Ele vira autor. Rito, mas ele vai colocar as outras pessoas no pau? Não. Ele faz o seguinte, ele vai botar o condomínio no pau. Condomínio, velho. Isso mesmo, condomínio. Condomínio tem personalidade jurídica, ele tem capacidade de direito, de dever? Tem. Ele vai ser representado em juízo, sabe por quem? Pelo administrador, pelo síndico. Lembra que a gente deu isso aqui? Né? Então, ó, tá aqui o cara do 301, autor, entra com uma ação contra o condomínio. O condomínio não vai sair daqui, vai andando para audiência, pô. Quem é que vai representar ele em juízo ativo ou passivamente? O administrador ou o síndico. Aí, beleza, tu colocou no pau. Aí tá aqui, ó, do 301. Aí o vizinho do 302 fica sabendo e fala bem assim, cara, gostei. O do 302, ele também pode entrar com uma outra ação? Pode. Pode. Se ele entrar com uma outra ação pedindo a mesma coisa, cara, se tu acertar, eu vou ficar tão feliz. Eu peço até para tu demorar para responder, pelo menos tu pensar. Tá aqui o do 301. Se o do 302, tá aqui ó, 302. Se o do 302 entrar com uma outra ação, estas duas ações são idênticas, certo ou errado? Não vou sentir segurança não. Certo ou errado? Por que que está errado? Porque para ser igual, eu tenho que ter a mesma papeca. Partes, pedido e caso de pedir. Aqui as partes são iguais? Não são. Só que ele pode fazer também o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu estou no 302 e eu tenho interesse que o cara do 301 ganhe ação, não é? Porque eu estou junto com ele. Então o que eu vou fazer? Eu não vou ajudar o condomínio. Eu vou ajudar quem? O cara do 301. Aí a pessoa do 302, ela faz o requerimento para o juiz. Seu juiz, eu quero entrar no processo para ajudar o 301. Isso aqui é amicus curiae ou assistência? Assistência simples ou litisconsocial? Calma. Calma. Isso daqui é um exemplo de assistência simples ou assistência litisconsocial? Vou perguntar de negócio de segurança, pô. Tem coisa, ó, tudo. Cara, vocês têm que ter segurança no que a gente faz, tá? Isso aqui é assistência simples ou litisconsocial? Ela é litisconsocial. Esse assistente é assistente litisconsocial. Qual é a diferença desta assistência para esta daqui, que faz com que esta seja simples e esta litisconsocial? Qual que é? Ó, o cara do apartamento 302, agora, ele tem relação com o condomínio? Tem. Então ela é o quê? Litisconsocial. Agora volta aqui. O sublocatário, ele fez algum contrato com o locador? Não. Então aqui é simples, aqui é o quê? Litisconsocial. É aí que tu vai matar na prova. Por que diz o código? O código traz o conceito de litisconsocial, o resto é simples. Quando que ela vai ser litisconsocial?
quando a sentença houver de influir na relação entre o terceiro e quem? O adversário do assistido. Neste exemplo aqui, quem que é o adversário do assistido? Condomínio. Então eu tenho o assistente e o adversário do assistido. Tem relação entre eles? Tem, porque tu mora no condomínio. Não tem como, velho. E tu está falando sobre algo do condomínio. Então essa daqui, ela é o quê? Ela é litisconsocial. O que vai acontecer? Na assistência litisconsocial, o assistente, ele tem interesse direto, ele tem interesse o quê? Próprio. Até por isso que se ele quisesse, ele poderia entrar contra outra ação. Então o que vai acontecer? Por conta disso, eu considero ele um assistente especial. Eu considero ele como um litigante diverso. É como se ele fosse uma parte que não é parte, entendeu? Ele é uma parte que ele é o quê? Assistente. Exatamente por conta dessa situação. E quando que ela vai ser litisconsocial? Quando a sentença influir na relação entre o terceiro e o adversário do assistido. Entenderam? Se ligaram no macete para diferenciar a simples da litisconsocial, não tem erro. Olha, copia esse exemplo, copia, para tu lembrar, porque na hora que você estiver revisando, tu vai lembrar com um exemplo. Porque quando tu olhar o código, tu vai falar, que porra é essa? Agora o código, ele fala mais coisas sobre assistência simples. Ela é simples ou adesiva. Na assistência simples, o assistente, ele é considerado litigante diverso. Certo ou errado? Por que errado? Ele é litigante diverso na assistência o quê? Litisconsocial, porque ele defende interesse direto, interesse próprio. Na assistência simples não tem isso. Então na simples ele é mero o quê? Mero auxiliar. Ele não está defendendo interesse próprio. Ele é só um ajudante, pô. Então, em verdade, o conceito mesmo de assistência é aqui, ó, na simples. Essa fuleiragem da litisconsocial, que é a fuleiragem mesmo, entendeu? Aí que caga tudo. Porque a regra mesmo é que seria isso aqui. Isso aqui é uma invenção maluca. Então, na assistência simples, o assistente é mero auxiliar. Mas apesar de ser mero auxiliar, ele tem os mesmos poderes e ônus das partes. Pergunto para ti. O assistente simples pode pedir para ouvir testemunha, certo ou errado? O assistente simples pode pedir para ouvir testemunha, certo ou errado? Certo. Por quê? Porque ele tem os mesmos poderes do que a parte. O assistente simples nunca pode recorrer, certo ou errado? É errado. Por que está errado? Porque ele tem os mesmos poderes que as partes. A condenação por litigância de má-fé é restrita às partes originárias do processo. O terceiro não pode ser condenado, certo ou errado? É porque é o seguinte, quando eu falei para ti de litigância de má-fé, quem que vai ser litigância de má-fé? É aquele que postula no processo com má-fé, como autor, réu ou interveniente. Ele pode ser condenado, pode até porque ele tem os mesmos poderes e ônus. Diferente do litisconsorte, do assistente litisconsocial, esse simples, ele é o mero coadjuvante. Se ele é o mero coadjuvante, é o seguinte, eu sou autor e ela é minha assistente simples. Se ela é assistente simples, ela tem ou não tem relação com outra parte? Não tem. Ela só vai ter se fosse assistente litisconsocial. Então, ó, tu é assistente simples. Eu estou aqui só, tá querendo me ajudar. Chega lá com o juiz, a outra parte fala uma besteira. Pô, seu juiz, foi mesmo, reconheço, eu fiz essa cagada. Aí ela, não, tu tá maluco. Seu juiz, não liga porque ele falou. Na assistência simples, ela pode fazer isso? Ela não pode porque ela é mera o quê? Coadjuvante. Ela não está defendendo interesse direto. Ela está defendendo interesse o quê? Indireto. Então, na assistência simples, você não obsta que eu desista. Você não obsta que eu reconheça. Você não pode obstar que eu faça renúncia, nem que eu faça um acordo de transação, porque a tua assistência ela é apenas o quê? Simples. E se ela é simples, tu não está defendendo interesse direto, interesse próprio, e sim interesse o quê? Indireto. Tranquilo até aí, pessoal. Agora olha só para fechar aqui. Agora pode acontecer da parte que está sendo assistida ser revel ou omissa. Vou devagarzinho agora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Então, se estiver confundindo, tu para. Eu sou assistente simples. Se eu sou assistente... Caceta, que eu não sou porra nenhuma. Eu sou a parte, ela é assistente simples. Se eu sou a parte, ela é assistente simples. Ela pode impedir que eu renuncie? Ela pode impedir que eu desista? Ela não pode, beleza? Porque ela é simples. Agora, e se eu pegar e for revel? Tipo assim, eu não estou nem aí para o processo. A revelia impede a assistência, certo ou errado? Impede não. Agora, olha só. Se eu for revel, é porque eu estou sendo relaxado. Se eu for omisso, é porque eu estou sendo relaxado. A pergunta é, se eu for revel, se eu for omisso, ela pode fazer alguma coisa? Aí ela pode. Aí ela vai virar uma substituta processual. Calma, Ritsu, que fudeu tudo agora. Vem cá, presta atenção. Ela, que é assistente simples, ela pode impedir que eu desista? Não. Que eu reconheça? Não. Que eu renuncie? Não. Que eu transacione? Não. Mas olha só, desistir, seu juiz, eu não quero mais. É uma conduta positiva. Eu estou fazendo algo, eu não estou sendo omisso. Seu juiz, eu reconheço, fui eu que fiz a cagada. É positivo. Renúncia, eu estou fazendo, é positivo. Eu estou tendo conduta, eu estou tendo ação. Transação, acordo, é positivo. Agora, e quando eu não faço nada? Eu estou sendo positivo? Não, eu estou sendo o quê? Relaxado. Eu estou sendo omisso. Aí é diferente. Se eu praticar omissão ou for revel, aí ela pode fazer uma coisa. Aí ela vai se tornar o quê? Substituta processual. Entendi não, Ritson. Vem cá comigo, volta neste exemplo aqui, ó. Esta assistência aqui, ó, é simples ou litisconsocial? Simples. Por que ela é simples? Porque entre sublocatário e locador não tem o quê? Não tem relação, beleza? Por que aqui essa assistência é litisconsocial? Porque aqui tem relação entre o terceiro e o condomínio. Eu estou falando agora da assistência simples. Litisconsocial acabou. Simples. Diz o seguinte, tá aqui, ó. O locador é autor e essa locatária é ré. E aqui está o terceiro, que é o sublocatário. O terceiro aqui, ó, ele pode impedir que essa ré reconheça? Não. Ele pode ou não pode? Não, porque a ré poderia falar assim, seu juiz, de fato, ele ofereceu 250, até que eu senti que tinha um climinha, eu queria no começo. Ele, ei, diabo, tu tá doida, maluca, para com isso, cão. Ele pode impedir que ela reconheça? Ele pode impedir que ela renuncie? Ele não pode, porque essa assistência é simples, tranquilo? Mas olha só, e se ela for revel? Se ela for revel, ele não pode fazer nada, certo ou errado? Se ela for omissa, ele não pode fazer nada, certo ou errado? É errado, porque se ela for revel, se ela for omissa, ele se transforma em quê? Substituto processual. Você sabe o que é substituto processual? Sucessão processual é a mesma coisa do que substituição processual? Quando eu trago para ti a palavra herança, tu associar sucessão ou substituição? Então, na herança, o que é na herança? No curso do processo, uma das partes sai. Lembra daquela parada da morte? Na substituição é diferente. Sabe por quê? O herdeiro age em nome próprio, defendendo o direito alheio. Certo ou errado? Por que errado? Porque a herança é dele. Ele age em nome próprio, defendendo o direito próprio dele mesmo. Agora, na substituição processual, é o caso do Ministério Público, defendendo as pessoas com deficiência. O Ministério Público entra com ação contra a empresa, mas para defender a pessoa com deficiência. Ele não defende o direito dele, ele defende o direito de terceiro. Aí ele age em nome próprio, defendendo o direito alheio. Aqui não é sucessão, quem fala isso é o código, é um caso de substituição. Então o que ele vai fazer? Ele vai agir no nome dele. Se ela for omissa, se ela for rebelde, ele age no nome dele. Se ele fizer cagada, é ele que responde. As besteiras que ele fizer, é ele que responde. Só que ele age no nome dele, não defendendo o direito dele. Porque se ele tivesse defendendo o direito dele, age no nome dele, defendendo o direito dele, era sucessão. Só que aqui ele vai agir no nome dele, defendendo o direito dela.
E o código que fala que é substituição. Então, nesse caso, ele vai ser o quê? Substituto processual. Deixa eu ver se você entendeu. Minha filha. No dia, ela foi minha filha. Vai ser minha filha de novo. Eu sou o pai dela. Hipoteticamente eu morro, que eu não vou morrer nunca. Eu vou ficar igual Matusalém, velho. Falei, vou dar para teus filhos, teus netos, vai ver. Olha só. Beleza, hipoteticamente. Eu sou o pai, ela é minha filha. Se hipoteticamente eu morrer, eu saio do processo, ela entra. Mas ela entra agindo em nome próprio e defendendo o direito próprio ou defendendo o direito alheio? Próprio, porque eu morri e acabou. Então, nesse caso que ela age em nome próprio, defendendo o que é dela, tudo é dela. É sucessão ou substituição? Porque na substituição, tu age em nome próprio, defendendo o quê? Direito alheio. Nesse caso aqui, ó, que eu te disse, é um caso de substituição. Quem está dizendo é o código. E se é substituição, tu defende direito próprio ou tu defende direito alheio? Então, olha só, toma cuidado. Se ele meter na prova de existência, reconhecimento, renúncia, pode fazer porra nenhuma. Agora, se ele meter revelia e omissão, se transforma em o quê? Substituição processual. Deixa eu ver se você lembra. O assistente, ele só pode entrar na primeira instância, certo ou errado? Errado, ele pode entrar em qualquer grau. Mas desde que o processo ainda não tenha o que ocorrido com o processo, tranquilo até aí, o que vai acontecer? Quando transitar em julgado, filho, acabou, tu não pode mais entrar. E se tu estava dentro, tu não pode fazer mais nada. Acabou. Ritson, se o processo transitar em julgado, que era o processo que o assistente estava, simples, ele pode rediscutir. Porque assim, por exemplo, acabou o processo, acabou. E o juiz falou bem assim, realmente, ó, deu a entender que tu tá a fim de dar uma brincadeirinha com o cara lá, velho. Então, ó, contrato nulo. Quero a casa de volta. Isso aqui vai ficar doido, não vai? Só que se esse processo transitar em julgado, ele pode rediscutir esse processo, esta causa, em outro processo? Segundo o processo civil, não. Não pode, porque o juiz já analisou, pô. Então, transitou em julgado? Não. Tivesse que fazer alguma coisa, tu fizesse lá. Mas ele vai entrar com uma ação contra o locador. Ele tem relação com o locador? Não tem. Ele pode até entrar com ação contra a ré, tá? Mas envolvendo os dois, não mais. Então, acabou, ele não pode fazer nada. Salvo se pelo estado em que ele pegou o processo, ou seja, ele pegou o processo muito tarde. E como ele pegou o processo muito tarde, não deu para ele apresentar uma prova que era cabal. Tipo assim, já tinha passado a audiência que você ouvia uma testemunha. E ele tinha uma testemunha cabal. E por conta do estado que ele pegou o processo, ele não pôde produzir essa prova. Aí sim ele pode entrar e rediscutir. Segundo, ele tinha desconhecimento. Ele não sabia que essa mulher tinha falado que ela estava pensando em ter um relacionamento com ele. Ou seja, ela pegou e falou algo que era prejudicial e ele não sabia. Na prova, aqui não cai exemplo, apenas cai o seguinte. Transitado e julgado o processo. O assistente simples pode rediscutir isso em outro? Não. Nunca pode rediscutir, certo ou errado? Errado. Salvo estado de desconhecimento, é só você tem que gravar. Beleza. Pessoal, entenderam o que eu expliquei até agora? De 0 a 10. Isso é um de arrombado, né, velho? Mentiroso do caralho ainda, né, velho? Puta merda, velho. Ó, acabou a parte difícil da aula de hoje, agora é filé. Filé, acabou, acabou. Bicho, tu entendeu assistência simples e desconsocial? Acabou, agora é filé. Oi. Sim. Não, porque aqui tu é litigante diverso, tu ia ser como se fosse parte, entendeu? Aí tu não precisa defender o direito, tu tá defendendo o teu direito. Não. Não, aqui nesse caso que eu citei não dá para ele ser réu. Mas mesmo que fosse o réu. Se o réu fosse réu, eu não vou ser substituto dele. Sabe por quê? Porque não vai precisar, porque eu sou litigante diverso, defendo o que é meu. Então, nesse caso, continua o cacete aqui, vai rolar o cacete. Com esse aqui réu, eu não vou precisar, porque eu estou defendendo o que é meu. O problema da simples é que tu não está defendendo o que é teu. Porque não foi tu que assinou o contrato, tá? Então aqui tu não usa isso daí, né? Só para lá. Pessoal, acabou aqui, agora ficou filé. Procedimento para assistência. Primeira coisa, quando o assistente quer entrar no processo, ele vai chegar para o juiz e vai pedir, ele vai fazer o quê? O requerimento. Ele não vai sair entrando, porque não é bagunçado. E esse requerimento vai ser analisado.
E o juiz pode fazer uma rejeição liminar. O que é rejeição liminar? É falar não. Quando que o juiz vai fazer essa rejeição liminar? É quando não tiverem os requisitos. Primeiro requisito, para ter assistência, o assistente tem que ter relação com as duas partes, certo ou errado? Ele tem que ter relação com pelo menos uma parte. Segundo requisito, o assistente tem que ter o quê? Com a letra I, interesse jurídico. Se o juiz verificar que ele não tem relação nenhuma com ela, é uma relação jurídica, sentença influir, e além disso não tem interesse jurídico, não tem relação, ele indefere. Mas do seguinte, agora eu quero ver se tu acertar se eu ficar feliz. O juiz dá uma decisão aqui, ele dá uma decisão rejeitando liminarmente. Só que essa decisão, ela acaba com o processo? Pergunto para ti, a decisão do juiz que rejeita liminarmente o ingresso do assistente no processo é uma decisão que acaba com o processo, certo ou errado? Então o processo continua. Então, em face disso, esta decisão tem a natureza de sentença, ou decisão interlocutória, ou é um despacho? Calma, tu sabe essa porra, pensa. Essa decisão aqui, ó, que não acaba com o processo, não acaba. Ela é uma sentença, decisão interlocutória ou despacho? Não, fala mais alto. Decisão interlocutória. Por que não é sentença? Sentença acaba. E o juiz, se ele quiser decidir, ele faz duas coisas. Ou é sentença ou decisão interlocutória. Despacho não é para decidir. Não é. Só que a sentença acaba com o processo. Se eu estiver diante de qualquer decisão que não acaba, é o quê? Decisão interlocutória. Tranquilo? E se eu metesse bem assim na prova? Qual é o recurso cabível contra esta decisão? Calma. Apelação ou agravo de instrumento? Agravo de instrumento. Em qual prazo? 15 dias. Regra, o agravo de instrumento tem efeito suspensivo ou não? Vocês estão entendendo por que primeiro eu estudei recursos? Porque se eu tivesse estudado a porra toda, quando chegasse lá no final que eu fosse falar bem assim, o assistente simples ou litisconsocial, quando fosse fazer o pedido e o juiz indeferisse liminarmente por falta de interesse jurídico, trata-se de uma decisão interlocutória, porque não põe fim à fase. Em face disso, cabe agravo de instrumento. Então fica assim, que porra é essa, entendeu? Agora aqui fica muito mais fácil a gente visualizar. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Então, só, se eu rejeitei liminar, tranquilo. Rejeitei liminar, tranquilo. Cabe recurso, agravo de instrumento. Quiser, tenta com isso daí. Agora, olha só. O que vai acontecer? Agora, o juiz, se não for o caso de rejeição liminar, o juiz pode intimar as partes. Ele intima as partes para no prazo de 15 dias fazer o quê? Impugnar. Porque pode acontecer o seguinte, eu sou obrigado a ter um cara me ajudando? Eu sou obrigado? Eu não sou obrigado. Então as partes vão dizer se elas querem ou não. O que vai acontecer? Se não tiver impugnação de nenhuma das partes, é a mesma coisa que você aceitar. O pedido está o quê? Deferido. Agora, se alguém impugnar, o juiz vai decidir. E qual o fundamento que o juiz vai decidir para deixar ou não deixar o cara entrar? É o que eu disse. Tem interesse jurídico? Tem relação com com pelo menos uma das partes? Se tiver, ele defere. Se não tiver, ele indefere. Beleza. E acabou a assistência. Acabou a assistência. Tranquilo? Rampa terceira. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo está no artigo 130 ao artigo 132. Oi. Dá o quê? Da impugnação aqui? Tá, beleza. Aqui, ó. Tu não tem cara de autora nem de ré. Tu não tem cara de negócio de processo judicial, não. Tem cara de boazinha. Mas normalmente quando eu falo que a mulher tem cara de boazinha, mexe com a fera pra te ver, meu amigo. Mexe, pra ver se tu não toma uma remada. Beleza, tu vai ser autora. Liga pra minha bagunça não, tá? Autora e ré. Autora e ré. Eu tô querendo ajudar. Eu tô querendo ajudar minha amiga aqui. Só que eu quero ajudar ela, mas eu não tenho relação com nenhuma das duas. Eu posso ajudar? E se eu tivesse relação com uma das duas? Seria o caso de assistência ou amicus curiae? Assistência. Agora, olha só. Eu tenho relação com ela, mas também com ela. Eu tenho com as duas. Litisconsocial simples. Litisconsocial. Beleza? Litisconsocial.
Agora olha só. A autora ré e tu vai ser a juíza. Beleza? Eu vou chegar contigo e falar assim, ei Juju, eu quero ajudar ela. A Juju vai analisar 2 requisitos primeiro. Em relação a mim. Primeira coisa que ela vai se perguntar, ei Ridson, tu tem relação com apenas uma das partes? Se tiver, beleza. E se não tiver, ela interfere de forma liminar, beleza? Além disso, analisa os 2 requisitos. Além disso, interesse jurídico. Se eu não tiver interesse jurídico e nenhuma relação com vocês, ela interfere de forma liminar. Tranquilo? Agora, e se eu tiver interesse jurídico? E se eu tiver relação com pelo menos uma delas? A juíza vai deferir de plano? Não. Ela vai fazer o quê? Vai intimar vocês. Porque ela não pode obrigar, ei, pega esse ajudante. Não é assim. Ela vai intimar vocês perguntando, e aí, vocês querem o Ridson ou não querem? Aí o que acontece? Se elas não falarem nada, eu entro ou não entro? Olha só, eu pedi para a juíza, e a juíza olhou, ela falou, não, pô, tem interesse jurídico, tem relação, porque se eu não tivesse, ela interferia. Aí após ela ver, ela intima elas. Essa daqui, no prazo de 15 dias, não fala nada. Essa daqui, no prazo de 15 dias, não fala nada. Nesse caso, eu entro no processo ou eu não entro? Entra. E se no prazo de 15 dias, essa daqui levantar a mão e falar, não, eu não quero Ridson. Está eliminado, não quero. Eu estou fora do processo obrigatoriamente? Quem é que vai decidir? A juíza. E quais os critérios que a juíza vai levar em conta para saber se eu entro no processo ou não? São quantos critérios? 2. Primeiro critério é se eu tenho o quê com pelo menos uma delas? Relação. E o segundo critério é se eu tenho o quê com a letra I? Se eu tiver os 2, defere. Se eu não tiver pelo menos um dos 2, indefere. Beleza até aí, pessoal? Entendeu? Me responde o seguinte. Eu acho que deu para entender. Mas vocês perceberam que eu tirei o pé? Perceberam que eu tirei o pé? Fui bem devagarzinho? Toda intervenção de terceiros eu vou assim. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu não vou explicar chamamento ao processo hoje, que eu não vou querer estragar o trabalho que eu estou querendo fazer. Eu preciso que na minha próxima aula, vocês leiam os artigos de chamamento ao processo, que a gente vai ver que nós temos o chamado e o chamante. Parece boi bumbá, caprichoso e garantido? Tem um chamado e um chamante, não tem? Tem um chamado e tem um chamante. Tem um fiador e tem um afiançado. Tem um devedor solidário. Tem um co-obrigado, tem uma porra toda. Mas eu vou devagarzinho que a gente vai chegando lá. Eu quero que vocês leiam os artigos de chamamento ao processo e todos os outros de intervenção de terceiro. Eu coloquei aqui, ó, 139 a 138. O que eu não dei hoje, leia. Venha para a sala lido, beleza? No mais, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.